Então não estavam atrás de nós, só estavam indo para Brinkton. Então nos mostrava o padre, as crianças e os soldados. Enquanto eles discutiam, o padre perguntava, tá, mas o que tem em Brinkton? Ele se aproximava e Harry lhe dava o seu binóculo e dizia, veja por si próprio. O padre olhava e ficava traumatizado. A ponte de Brinkton virou uma coisa indescritível, como se fosse uma fusão de carne, metal e madeira. É potente, bicho, potente. O padre ficava indignado em como eles podiam fazer piada numa situação dessa. Mas era isso ou ficar doido? Mas após isso, Jock dizia que eles podiam ir pela borda da cidade e descer até a costa. Mas então o padre perguntava, tá, mas peraí, eu não tenho ideia de como navegar. Só que aí o Harry responde, olha, eu não tava pensando nisso não, o truque vai ser encontrar algo intacto e a gente vazar. Mas o padre, com razão, falava, mano, que porra de ideia é essa? Bom, Harry não dizia mais nada, apenas confirmava. E dizia que se ele quiser trazer as crianças, não tem problema. O padre ficava meio bolado com esse plano, mas o Harry argumenta, olha, é melhor do que pintar seu rosto com uma cruz e ficar sentado esperando. Então, sem alternativas, o padre vai lá e prepara as crianças. E quando eles estavam indo, o padre chegava em Jockey e ele comenta que não conseguia entender por que os Crossed faziam isso. Jockey dizia que não sabia exatamente porquê, mas que eles já vinham piores. E aí do nada o Pedro perguntava, ei, se vocês fossem um Crossed, o que vocês fariam? E o próprio falava, talvez se eu fosse um Crossed, eu iria pra floresta e bateria punheta com um esquilo. Isso é até leve comparado com o que os Crossed fazem. Chegava a noite e tava todo mundo mimindo, pelo menos as crianças. E aqui vemos que já se passaram 4 dias desde o último capítulo. Então, curioso, o padre perguntava a Harry por que não podiam viajar à noite também. E ele responde que é má ideia, porque não conseguiriam ver os problemas chegando, especialmente a distância. E tornozelo quebrado é uma sentença de morte nesses dias. Após isso, o padre retomava com um assunto que eles haviam falado anteriormente, que era a respeito de você vai realmente soltar essa terrível arma de germes? Harry confirma, sim, a gente vai. E o padre questiona, mano, por quê? Por que vocês vão fazer isso? Vocês já pensaram no que pode acontecer? E o Harry responde, bom, os Crossed serão varridos, não terão meios nem inclinação para se protegerem. Harry dizia que também isso não afetaria muito os humanos. Ele sabia que existiam vários grupos de sobreviventes, e vários grupos têm acesso à proteção nuclear, biológica e química. Ele revela que seu plano é mandar um aviso a todos os canais antes de liberar os agentes. Aqueles com proteção poderão usá-las. Outros poderão ir às ilhas ou Terra Alta. Os Crossed morrerão, a epidemia vai matar todo mundo e a Terra vai finalmente ficar limpa. O padre então pergunta sobre e quem não vai poder ouvir o aviso. E Harry responde, vai morrer, simples. Aí ele perguntava, tá, mas e se não funcionar com os Crossed? E aí ele falava o óbvio, caramba, eles vão morrer de frio, de fome ou por qualquer outra coisa. E outra coisa, a gente pensou muito nisso, não foi uma decisão fácil. Baseado no que a gente viu, eu estimo que a população da Grã-Bretanha tenha caído por menos da metade. A menos que passos sejam tomados, os outros morrerão de fome ou caçados. O padre ficava desnorteado por essa informação, mas Harry dizia que não tem outro jeito. Eles são os últimos militares que ainda estão operando, pelo menos que eles saibam. Eles conhecem a localização de vários outros esconderijos, ou seja, eventualmente eles também vão morrer. É bom fazer alguma coisa antes disso. Mas o padre argumenta, dizendo que eles estavam condenando pessoas à morte, mas Harry dizia em seguida que eles fazem isso o tempo todo. Ele dizia que encontraram vários assentamentos, e eles julgaram muitos como competentes para sobreviver, outros deram ajuda, e outros julgaram condenados por sua própria estupidez. Aqueles que deixaram à mercê do destino. É uma questão de recursos, e os dele são limitados. O padre ainda não concordava, mas Harry dizia que era como Hiroshima. A guerra tem que acabar, por bem ou por mal. Porque uma nação livre de Crossed, uma nação na ilha, não facilmente seria invadido. Pode imaginar o que pessoas dessa nação conseguiriam? Conseguiriam reconstruir? Não. Atacar. Os Crossed nunca foram atacados antes, né? Não com uma força concentrada. Não por um inimigo escolhendo o tempo, lugar e métodos de batalha. E podemos contar que eles não vão fugir ou se esconder. O padre apontava seu dedo para Harry e então dizia, Você se viu na frente dessa gloriosa cruzada, não é? Que essa questão de esquema fanático acha que eles vão salvar o mundo? O quê? Claro que não. Eu só me vejo como morto assim que apertar o botão. A gente não tem equipamento de proteção. O novo dia se iniciava.
O padre ficava bastante aconchegado, porque ali estava quieto e calmo. Mas Jock dizia que era perfeito para ouvir uns canibais malucos se aproximando. Então, o padre tomava a liberdade para perguntar se eles são católicos ou de outra denominação. Jock se incomodava com a pergunta e perguntava por que ele se importava. E o padre apenas responde que é o seu trabalho se importar com os assuntos espirituais dos outros. Mas ele se corrige depois dizendo que não é bem um trabalho, né? Isso sugere que ele teria uma escolha. E aí, ele saca uma bíblia. O Jock ficava incomodado, ficava, não, o cara vai me dar um puta sermão agora. Mas o padre apenas dizia, olha, eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de oferecer uma ajuda, uma mão amiga, se precisar. Então ele dizia, sério? Achei que ia dizer um ombro pra chorar. Mas o padre falava que sim. Tipo, não, se você quiser sim. Se quiser se confessar pra mim, tudo mais, desabafar, eu vou ter tempo pra isso. Você? Tempo? Sim, eu tenho tempo. Mas escuta, a tarefa que está fazendo é a mais grave e inimaginável de todas. Você nem pensou no que ia acontecer antes de considerar a ameaça de sua alma imortal? No entanto, ele respondia, sim, imaginei. Imaginei sim. Pode colocar o kit religioso pra lá, padre. Você não tem ideia do que a gente viu e decidiu antes de fazer isso. Não houve voluntários. O padre pergunta como ele pode saber e ele responde, eu sou telepata. E só pra você saber, eu era católico. Eu confundi os nomes, que droga. Mas enfim, ele disse que talvez ele não se incomode em falar sobre isso. O Jock, o ruivo. E claro, isso aqui é uma HQ do Garfienes. A igreja e a Bíblia têm que ser desvalorizada. E aqui o personagem cospe todas as ideias do próprio criador. E o cara humilhava o padre a troco de nada, generalizando essa coisa do padre, das crianças e tudo mais. Totalmente gratuito porque sim. E aí do nada o Harry aparecia e perguntava, e aí galera, querem dar uma voltinha perto do mar? Enquanto caminhavam, Harry percebia que o padre estava muito bolado, dizendo, e aí, não teve sorte em convertê-lo, né? E o padre responde, ele é meio arrogante, né? E então, nosso protagonista começava devagar, dizendo que se sentia pior e pior perto do padre, dizendo que vai levar os seus pecados com ele, e que nunca vai admiti-los a nenhum padre como ele. O Garfienes mete o pau mesmo, tá nem aí. A cena corta então para um flashback. Era o próprio Harry dirigindo um carro, totalmente desesperado e falando com sua mulher no telefone. Tratava-se do primeiro dia de infecção. Ele perguntava desesperado, perguntando se alguém chegou perto de casa, algum estranho ou algo parecido. Ela responde que um homem chegou perto. Então ele pergunta que homem, onde ele está, o que ele está fazendo, e que não era para se aproximar dele, não falar com ele nem nada do tipo. Ele dizia que recebeu a informação que qualquer contato corporal não pode ser feito, e nessa época ele era convertido. Mas então ele continuava a conversar com sua esposa e instruía ela a pegar as crianças e se esconder. Ele estava perto, estava quase chegando. Então ele chegava e a primeira coisa que ele fazia era correr desesperadamente até a sua casa. Então ele via sua esposa e seus filhos correndo desesperadamente dos Crossheads. Então ele corria, sacava sua arma e começava a atirar. De um a um, ele abatia os Crosshead, tentando eliminar o máximo possível. No entanto, sua esposa acaba tropeçando no meio do caminho, e juntamente com ela e o bebê eram capturados pelos Crosshead. Mas então ela e o bebê eram finalizados pelo próprio Harry. Só havia sobrado seu filho mais velho, Mark, mas ele se ajoelhava, ele não mais conseguia correr, mesmo que seu pai mandasse ele continuar. Por mais que ele tentasse defendê-lo, seu filho era pego. E suas forças se esvaíam. E os Crosshair reunidos assistiam à cena, prontos para avançar. Onde o próprio descreveu como uma pausa de 1000 anos. Pelo menos foi o que pareceu. Então mesmo totalmente abalado e traumatizado, Harry recarregava o seu fuzil pronto para continuar sua matança. E é assim que terminava o nosso segundo capítulo.